Hoje é o nosso quinto domingo. Tá bom, tá? Aqui assim. É o nosso quinto domingo estudando satanologia, que é o estudo de Satanás, o adversário do Senhor, o adversário de Deus. E o Lúcifer, o diabo, o Satanás, o Beelzebub, também o Belial, também conhecido como o maligno, o tentador, o pai da mentira, o príncipe deste mundo, o Deus desse século, e o príncipe da potestade do ar, que também é representado pela serpente, o dragão e o Leviatã. Tudo isso nós já vimos, né? Nós observamos que ele existe. Sabia que o diabo existe? Sabia? Ele existe mesmo. Ele é uma pessoa. Não tem o José, a Maria, o João, o Zebedeu. O pastor Glé até fala muito o Zebedeu dos Anzoides. Existe também uma pessoa chamada Lúcifer, diabo, Satanás, Belial, Beelzebub. Ele tem muitos nomes, né? E na semana passada nós vimos que rejeitar, falar assim, não, o diabo não existe. Falar isso é a mesma coisa de falar assim, a Bíblia é mentira. Porque a Bíblia ensina a respeito de Satanás. O Velho Testamento fala a respeito de Satanás. O Novo Testamento fala a respeito de Satanás. Lembra disso? Nós estávamos aqui falando sobre isso. O próprio Senhor Jesus Cristo, bom dia, falou a respeito de Satanás. Então falar Satanás não existe é a mesma coisa de falar a Bíblia é mentira. E nós sabemos que ela é a verdade. E como Satanás é um anjo caído, na realidade um querubim, né? Mas ele está na classe angelical. Tudo que se aplica aos anjos se aplica também a Satanás e os seus anjos caídos, também conhecidos por demônios. Se a Bíblia ensina que os anjos são criaturas, então Satanás também é uma criatura. Nós vimos isso do dia em que foste criado, fala lá em Ezequiel. Se os anjos são invisíveis, eles podem assumir formas, eles podem assumir visualizações, mas o estado natural deles é de invisibilidade. Um exemplo de invisibilidade? Conforme nós até foi citado a semana passada aquele episódio do Eliseu cercado com Geazi pelos sírios. Eu não me lembro bem a passagem, tem em Reis. 2 Reis 6, já pregou muito a respeito. Né? Em 2 Reis 6, por exemplo, Eliseu, tranquilo, né? Acordou com a toalha no ombro, a escova de dente na mão. Para ele estava tudo tranquilo. Os sírios, que eram os inimigos que estavam ferroando, né, que estavam atacando Israel na época, eles estavam muito chateados com Eliseu, porque todos os planos que esse rei sírio fazia, Deus revelava para Eliseu, Eliseu contava para o rei de Israel. É igual o técnico alguém chegar para o técnico de um time, do Cruzeiro, por exemplo, e falar assim, ó, o Atlético ele contratou um atacante, ele vai fazer um ataque surpresa ali pela ponta direita, então você já deixa ali o seu zagueiro já prestando atenção naquele cara. Era isso que o Eliseu fazia. Falou, ó, o rei de Israel chega aí. Deus me revelou que os sírios vão atacar ali pelo lado direito das colinas. Então você reforça aquele lado ali que o bicho vai pegar por ali. Aí o rei de Israel ia lá, né, o Eliseu avisava para ele, ele ia e cercava aquele lugar. Aí o rei da Síria ficou, mas eu não estou gostando disso, tudo que eu faço, tudo que eu vou fazer, os israelitas já estão sabendo. Parece até que tem um espião aqui entre nós, e tinha o Espírito Santo. O Espírito Santo revelava para Eliseu. Então ele falou, vamos acabar com esse rapaz de qualquer jeito. Cercaram a cabana do Eliseu, milhares de soldados sírios. E de manhã cedinho, conforme estávamos falando, o barraco do Eliseu cercado, né, de soldados sírios. E o Eliseu não estava nem aí. Eu não estava nem um pouquinho preocupado, porque, de acordo com Hebreus 11, quem é da fé, quem é nascido de novo,
enxerga o invisível. Não é assim que a gente vive? A gente toma um passo de fé, a gente toma uma decisão, nós aqui da igreja, nós tomamos uma decisão baseada só no que está escrito nesse livro. Você não tem garantia nenhuma, humanamente falando. Não, eu vou pintar meu rosto de branco, vestir uma camisa de preto, uma camisa preta, e vou fazer papel de palhaço lá na Praça 7, para ver se eu convenço alguém a ser da minha religião. Humanamente falando é assim. Mas você não tem garantia nenhuma que isso vai acontecer. Mas você vai porque você enxerga o invisível. Não é esse o assunto de Hebreus 11? Que a fé é você ter certeza daquilo que você não vê. E aí cita inúmeras pessoas que o Moisés estava contemplando o invisível e etc. Eliseu era um desses. Ele sabia, se ele fosse olhasse pela janela, ele viria milhares de soldados sírios prontos para dar o bote. Mas ele não estava nem um pouquinho preocupado, porque pela fé ele sabia, ainda não, Salmos, Eliseu, Davi já tinha passado, né, na época do Eliseu, já. Ele sabia, por exemplo, que estava escrito lá na palavra que o anjo do Senhor se acampa ao redor daqueles que o temem e os livra. Se Deus falou isso, então, conforme nós falamos aqui, muito provavelmente existem milhares de anjos aqui nesse momento. Aliás, tem mais anjo aqui do que membros da igreja, muito provavelmente. Tem muito anjo aqui, porque a palavra fala que eles são os nossos serviçais. A palavra fala também que eles estão muito atentos ao que está acontecendo na vida dos nascidos de novo. Nós vamos dar uma pinceladinha em angelologia um pouco mais para frente. Então Eliseu, por ser um homem de fé, ele contemplava o invisível, ele sabia que existiam milhares de anjos acampados ao redor dele para protegê-lo, porque ele era um herdeiro da salvação. Ele não precisava ver isso, mas ele cria nisso. Mas o Geazi, como ele era novato, ele era um aprendiz, né? Ele era um estagiário na fé, ele era trainee de profeta, né? Ele estava treinando para profeta, ele ainda não estava muito acostumado com isso. Aí ele chegou no Eliseu, nós estamos lascados, como diz lá na terra do pastor Geraldo, nós estamos lascados. Agora rachou. Por que, Jaci? O que você está preocupado? Falei, não, olha o tanto de sírio que tem lá fora. Ali é 10 mil contra 2. Aí ele fez uma oração. Senhor, abre os olhos dele para ele enxergar. Aí o Senhor abriu os olhos de Geazi. Aí ele viu que tinha muito mais anjo ao redor do exército da Síria do que de sírios ao redor do barraco dele. Então, respondendo o irmão Cliff, esse é um exemplo no qual o que é invisível se torna visível. Mas, em geral, eles atuam de forma invisível ao nosso redor. Deus, na sua soberania, sabe por quê. Aliás, se acontece um eventozinho de nada, se aparece uma mancha na vidraça, eles já começam a fazer romaria, já viu esse negócio? Ah, Nossa Senhora chorando ali no vidro. Já tem romaria, vai excursão, vai 11, eles constroem até uma cidade ao redor, que é a Aparecida do Norte, por exemplo, só porque achou um boneco um boneco faltando a cabeça, né? Achou lá no Rio, já faz aquela firula toda. Imagina se aparecer um anjo mesmo, daquele bonitão, sarado, com aquelas azonas batendo. Nossa, vai ser uma idolatria, entendeu? Seria algo que ia arrasar Paris, como se diz. Então é melhor que eles fiquem invisíveis. Então é um atributo da classe angelical se manter em invisibilidade. Mas quando necessário, eles se manifestam visivelmente. E podem assumir inúmeras formas. Satanás, por exemplo, é mestre nisso. Ele já apareceu vestidinho de serpente. Ele aparece travestido em anjo de luz. Ele às vezes aparece vestido de Pedro. Que isso, mestre? De maneira nenhuma você vai fazer isso aí. Ou seja, existem materializações, existem incorporações. Cadê? Nós estudamos na escola bíblica, e o autor fala exatamente sobre isso, que Satanás, ele fala que Satanás vai aparecer em forma de bicho. Bicho, todo mundo vai correr primeiro e cada mundo fugir. Ele vai aparecer como um anjo de luz, como algo bem assim,
Nossa. Aquele santo com aquela cara assim. Ele não aparece na voz de bicho pra te dar medo. Ele é bem sutil, ele é bem sagaz. Né? Então, eu acho isso interessante porque se vai ver vocês como bicho, todo mundo ia ficar. Né, Mas já apareceu como bicho. Não aparece um bicho na sua frente, você pode. Mas você vê como, por exemplo, uma mulher, um homem. Um Tiago Lacerda. E começa a passar a lábia e tudo, aí você diz, essa pessoa aqui é um anjo. É um anjo. Mas é mesmo. Só não sabe porque caiu, né? Então, temos visto que tudo que estamos repassando, né, os domingos passados. Tudo que pode ser considerado como atributo, como característica dos anjos, também se aplica a Satanás e os seus anjos. O fato dele ser uma criatura, o fato dele se apresentar com invisibilidade, o fato dele ser um ser espiritual e o fato dele ser limitado. Nós vimos isso na semana passada. Nós temos visto, isso é um ponto passivo no entendimento das Escrituras, que um ser criado, alguém que é considerado um indivíduo, uma pessoa, alguém a quem se possa atribuir responsabilidade moral. Por exemplo, se um tijolo cai no seu pé, a culpa é sua porque você foi desatento. O tijolo não tem culpa. Você não pode processar o tijolo. Você não pode mandar o tijolo para a cadeia. Você não pode cobrar a indenização do tijolo, porque ele é um ser inanimado. Se você entra numa floresta e é cercado de macacos e eles te mordem, o problema não é do macaco, o problema é que eu já passei por isso. A gente já foi cercado por bandos de macacos na mata. É uma coisa bem aterrorizadora. E o burro fui eu, que entrei na área do macaco. Eu que deveria saber, o macaco é muito territorial e eu não deveria estar aqui. Mas quando eu, a Marluce e mais alguns amigos entramos naquela mata, eles começaram a balançar galho, ficaram todo oriçados, juntou aquele bando, uns 40 macacos ao nosso redor. Nossa, agora o bicho pegou, quase que literalmente, né? Mas se o macaco me mordesse, o problema era meu. Macacos me mordam. O problema não era meu. O problema não é do macaco, o problema é meu, porque o macaco não pode ser responsabilizado moralmente. Ele não vai ter um tribunal para julgar macaco, girafa, baleia e etc. Vai ter um tribunal para julgar anjos, vai ter um tribunal para julgar homens, porque nós somos responsáveis. Nós temos que dar conta daquilo que a gente escolhe. Nós somos moralmente responsáveis. E isso é uma característica de quem é qualificado como pessoa. E para se ser uma pessoa, para se ser moralmente responsável, você tem que ser dotado de intelecto, uma capacidade de raciocínio, de percepção, de processar, né, aquilo que nos chega através dos sentidos. Você também tem que ser dotado de emoções. Você tem que reagir emocionalmente àquilo que você recebe, e você tem que ser dotado de volição, livre-arbítrio, vontade, capacidade de decidir. É isso que caracteriza uma pessoa. O intelecto, as emoções e a capacidade de decidir. E percebemos pela palavra que os anjos e, portanto, Satanás, eles têm esses atributos. Eles pensam, eles são inteligentes, eles são autoconscientes, eles sabem que existem, né? Ou seja, eles têm intelecto, eles são dotados de emoção e eles são dotados de livre-arbítrio, de vontade, de capacidade de decidir. Tanto que quando Satanás, quando Lúcifer estava arrastando a sua cauda pelo céu, nós vamos estudar ainda daqui a alguns domingos, o conflito angélico, foram postas duas opções para cada anjo. Satanás chegou, ele ainda não tinha caído, ele era Lúcifer. Lúcifer chegou para cada um dos anjos, ele gastou tempo com isso, é o que chama de comprar e vender, né? A multiplicação do seu comércio. Ele estava se vendendo, estava vendendo a imagem dele para os anjos. Bom, o negócio é o seguinte: esse moço que está sentado aí no trono, ele está para cair.
Ele está para cair e eu vou substituí-lo. Isso é Lúcifer lá no céu, antes da queda, negociando com os anjos. Se você ficar do meu lado, viu, o querubinha, Elaina, eu vou te dar um alto cargo no meu império, no meu reino. Você topa? Quer vir para o meu lado? Eu estou contigo. Aí eu chegava lá para outra pessoa, para outro anjo, para outro querubim, para outro arcanjo. Ó, eu tô para derrubar o homem aí. Não conta nada para ninguém, não. Eu tô para derrubar um moço aí e eu vou assumir esse lugar. Aí eu vou ter uma vaguinha ali no ministério, do primeiro escalão. Se você tiver uns parentes, eu jogo no segundo. Né? Se a sua sobrinha tiver um namorado, eu ponho lá também. Ele era o Sarney do céu na época. Né? E eu vou arranjar para nós tudo aí. Você topa? Quer assinar aquilo? Quer entrar no abaixo assinado aqui? Falou, eu tô com você. Então vem, Apolion. Você é bem-vindo, você é poderoso, você é patola, hein? Aí colocou ele na listinha de rebeldes. Ele fez aquela listinha de rebeldes e aprontou o golpe dele. Cada um desses anjos tinha uma decisão. Não, vou continuar com o Criador. Eu creio que ele é capaz de segurar essa onda. E já outros falando, eu vou com você. Eu acho que você tem chance de ser eleito nessas próximas eleições aí. Eu vou arriscar as minhas fichas em você. Ou seja, cada um dos anjos teve uma oportunidade, dos seres angélicos, teve uma oportunidade de decidir continuar com Deus ou de decidir seguir Lúcifer. O que caracteriza o exercício do livre-arbítrio. Mas vamos ver com relação à pessoa de Satanás. Satanás possui, vamos ver se ele tem inteligência, emoções e capacidade de tomar decisões realmente, para determinarmos se ele é uma pessoa. Porque se ele não é uma pessoa, ele não pode ser responsabilizado moralmente. Ele não pode ser julgado. Ele não pode ser condenado. Deus criou o lago de fogo à toa. Mas a palavra fala, em Mateus 25, se não me engano, que o lago de fogo, o inferno, foi criado para Satanás e os seus anjos. Por que foi criado para Satanás e seus anjos? Para ser retribuição das decisões equivocadas que eles tomaram. Porque é um princípio válido para o ser humano, mas eu creio que possa estender para as outras criaturas, é que o salário do pecado é a separação e o afastamento. Né? Isso não é dito para Satanás, mas eu creio que pode se aplicar a ele. Ou seja, a consequência da rebelião dele é que ele tem que ser afastado da presença de Deus, porque ele se tornou inútil para o serviço para o qual ele foi chamado. Se hoje der tempo, senão no domingo que vem, nós vamos estudar a origem de Satanás, de acordo com Ezequiel 28. E nós vamos ver que Deus o criou com um propósito específico. É como você comprar uma vassoura para que ela tenha utilidade na sua casa e ela fica rebelde. Ela quer voar sozinha. E não é, ela foi feita para ficar ali no cantinho do quadro de despejo esperando a hora de você usá-lo. Né? Mas não é o assunto. Então ele é dotado de inteligência. Porque em Apocalipse 12, por exemplo, fala que ele estava cheio de ira porque ele sabia que pouco tempo lhe restava. Satanás foi... Ai, vocês, terra. Agora o bicho pegou. Porque Satanás, isso são os anjos falando lá em Apocalipse 12. Porque Satanás foi jogado até vós. Lembra que ele está num caminho descendente. Ele queria colocar o trono dele lá no lugar do trono de Deus. Mas ele vem caindo do terceiro céu. Caiu para o céu atmosférico, onde ele mora nesse momento. Onde ele tem o seu quartel-general. Na tribulação ele vai ser jogado na terra. É quando ele coloca os pés dele na areia do mar e levanta uma besta lá de dentro da água. Ele escolhe um na multidão, que é o anticristo, a primeira besta. Na tribulação ele é jogado na terra. Terceiro céu, primeiro céu, terra. No final da tribulação ele é acorrentado e lançado dentro do abismo. Fica lá até o final do milênio. No final do milênio ele é solto por um pouco de tempo. Convence muita gente ainda para finalmente ser jogado no lago de fogo. Então ele vem numa carreira descendente. Então ele sabe, ele conhece o programa de Deus.
Ele conhece bem de Bíblia, ele sabe mais de Bíblia do que nós tudo aqui. Se juntar todo mundo no planeta, não chega ao conhecimento que ele tem da palavra. Só que ele não empenha fé naquilo que está escrito. Ele duvida, ele desacredita naquilo que Deus fala. Mas ele sabe. Tem muita gente que é assim. Sabe qual é que é a da salvação. Vocês mesmo devem ter colega na escola, que vocês já falaram de Jesus para eles, mas eles não tomaram a decisão. Eles continuam indo para o inferno. Aí você chega assim, você sabia que Jesus morreu para te salvar? Sabia. Mas isso não muda nada. Você prega para o seu colega e aí continua indo para o inferno do mesmo jeito. Porque ele sabe, mas ele não deposita fé nisso. Satanás sabe dos fatos bíblicos, mas ele não crê, ele não acredita. Ele acredita no contrário. Então, em Apocalipse 12:12 fala que ele sabe que pouco tempo lhe resta. Se ele sabe, é porque ele raciocina. Se ele raciocina, é porque ele tem algum neurônio espiritual. Se ele tem algum neurônio espiritual, é porque ele é dotado de inteligência, de intelecto, de capacidade de perceber, de processar informações. Então, ele tem intelecto. Ele tem inteligência. Ele, tanto é que ele tem inteligência, que ele a usou para enganar Eva com astúcia. Não contavam com a minha astúcia? Isso de acordo com 2 Coríntios 11:3. Sim. Está na frente. Esse versículo, isso que ele está falando é vero, né? Esse versículo de Apocalipse 12:12 mostra tanto uma coisa como outra, que ele possui tanto emoção como inteligência. Por enquanto eu estou citando só para inteligência. Daqui a pouco eu vou repetir o versículo e citar para emoção. Mas vamos lê-lo, né? Apocalipse 12:12 diz o seguinte: por isso festejai os céus. São os anjos lá fazendo festa, né? Finalmente Miguel conseguiu derrubar Satanás do ar, né? Finalmente. Depois de alguns milhares de anos de luta, né? Festejai os céus e vós o que nele habitais. Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Conforme apontado pelo irmão, aqui a gente percebe que ele tem emoção, ele está encolerizado, né? Ele está com raiva. No verso 17 também fala isso. Irou-se o dragão contra a mulher. Ou seja, ele sente ira, ele sente cólera. Então ele é dotado de emoções. E ele exercita o seu intelecto, porque fala também no versículo 12, sabendo que pouco tempo lhe resta. Se ele sabe, é porque ele pensa, né? Então ele é dotado de inteligência, ele é dotado de emoções. Ele usou a inteligência para enganar Eva com astúcia, né? De acordo com 2 Coríntios 11:3. Ele usou, quando nós estivermos, como está fantástico. Eu estou estudando a tentação. Lucas, Mateus 4, é muito bom. Nós vamos ver daqui uns 3, 4 domingos como é que é o processo de tentação. É muito bacana. É bem interessante. Ele usou de argumentações para enganar Cristo na tentação. Se ele argumentou, ele citou a Bíblia, na tua palavra está escrito que aos teus anjos darás as ordens. Isso é uma característica de quem está pensando. Você já viu, esse violão aqui cita a Bíblia? Quantos versículos esse violão conhece, hein, Isaac? Ele conseguiria argumentar teologicamente? Ele já fez pergunta na escola. Ele é caladinho na escola do meio, ele não faz pergunta, já notou? Então, ou seja, ele não é dotado de intelecto, né? Mas Satanás é. Tanto é que ele chegou e bateu um papo com Jesus. Por que você não chama os seus anjos? Por que você não transforma a pedra em pão? Ele ficou argumentando, então ele pensa. Efésios 6:11 diz que ele arma ciladas. Para ele armar uma cilada, ele tem que pensar. Ele tem que raciocinar. O Carlos Augusto, ele sempre levanta. Primeiro ele tem que estudar a pessoa, né?
Ele levanta todo dia 8h30, toma café, entra no táxi mais ou menos 8h55, ele liga, deixa esquentando o motor até às 9h, às 9h ele arranca. Então quando for mais ou menos 9h03, ele vai estar passando nessa esquina. Então eu vou encher aqui de taxinha, de preguinho, porque na hora que ele passar, o pneu dele vai furar, ele vai sair do carro, vai olhar o pneu, na hora que ele estiver agachado, eu dou uma cacetada na cabeça. Isso é armar uma cilada. Para isso você tem que concatenar fatos, você tem que raciocinar, você tem que pensar. Então, se ele arma ciladas, de acordo com Efésios 6:11, é porque ele pensa. E ele, tanto é que ele pensa que ele arma ciladas. E em Mateus 16:23, quando Jesus se volta para Pedro, nós também vamos ver essa passagem mais detidamente no futuro, que ele fala assim: arreda de mim, Satanás, porque não cogitas das coisas de Deus, mas sim nas dos homens. Cristo está admitindo que Satanás cogita, que ele pensa. Eu sei no que você está pensando, Satanás, e não tem proveito nenhum nos meus planos, então arreda, sai de perto. Jesus Cristo admitindo que Satanás pensa, raciocina, cogita, elabora planos. Por quê? Porque ele é dotado de raciocínio, porque ele é dotado de intelecto. Então isso prova que ele é uma pessoa. Vimos, através do versículo de Apocalipse 12 e 17, que ele tem emoções. Ele sentiu cólera, aliás, vai sentir no futuro, né? Daqui mais alguns anos. Ele vai sentir raiva, ele vai sentir cólera. E de acordo com Ezequiel 28:17 e Isaías 14, que iremos estudar detidamente, detalhadamente, versicularmente, assim, palavra por palavra, versículo por versículo, vamos estudar bem atentamente, e está sendo muito bom. A Marlô se aprova, né? Eu fico delirando lá em casa. Ele exibiu orgulho e soberba, que foram as causas dele ter caído. Pode falar, gordinho. Eu queria dizer, acho que você falou há uns 10 minutos atrás, sobre até o exemplo de Joel na escola, que Satanás, né, os demônios, eles não depositam fé, não creem. Mas Tiago fala, né, que ele crê que há somente um só Deus, e a base dele, até os demônios creem. Seria, né, no sentido assim, eles sabem, né, e creem também, né, tanto é que creem, mas seria o fato de que eles não se rendem, aí que é a questão. Eu penso que sim. Exato, porque Porque já fala que eles creem também, né, eles creem. Eles não só sabem, eles creem também, né, no poder de Deus. Mas eu gostaria de uma informação sua, é o fato deles. Eles creem, né? Não só sabem, mas creem também. sim. Só não se rendem. Creem, o mas fato não da se soberania rendem. de Qual é a Deus. diferença de crer e fé? Mas eles creem que há um só Deus. Assim como Israel. Assim como os muçulmanos. Essa questão de eles sabem, né? Mas não creem. Mas Tiago fala que eles sabem e creem, né? Só que o fato é que eles não se rendem ao Senhor. Sim. Sim. Claro, eu creio até que exista níveis de se crer. O pastor Marcos falava isso muito com a gente. Existe uma fé. A palavra fala que a eternidade foi colocada no coração do homem. Então o homem ele tem anseio por Deus, naturalmente. Já os anjos é outra história. Eles tiveram contato total com Deus. Eles presenciaram a criação do mundo material, por exemplo. Então eles já têm um convívio mais direto com Deus. Eu nunca investiguei essa palavra lá de Tiago no grego. Eu não sei se existe uma variação de significado nessa palavra. Eu creio que sim. Porque a fé, como ela é explicada para o nascido de novo, como ela é explicada para o homem, como ela é explicada, como ela é nos apresentada, é de uma convicção de algo que você não tem uma percepção natural, visual, natural, pelos sentidos, ou seja, é uma certeza de coisas que você não está vendo. Que creio que não seja o caso dos anjos, porque eles veem coisas que nós não vemos.
Então, eu creio que existem níveis de se crer. O ser humano natural, ele exercita a fé e deposita a fé dele em objetos errados, que não trazem salvação. Nós temos convicções baseadas em não fatos, apenas coisas que estão escritas. Que eu creio que esse não seja o nível de crença do demônio. Eu creio que o nível de crença dele está baseado mais no empírico, ou seja, naquilo que ele tem certeza, naquilo que ele já viu. Ou seja, por ser conhecedor de como Deus é que ele treme. Não porque ele espere algo de Deus. Ah. É salvífica, né? Tem a ver com salvação. Na existência. Existe um só Deus. Eles tremem porque sabem que o Criador é superior à criatura. O Walt Disney é superior ao Mickey. O Mickey só realiza no desenho animado aquilo que o Walt Disney determina. O Mickey não pode se revoltar quando o Walt Disney fala, não, o Walt Disney desenhou que eu vou comer uma maçã. E não, eu não vou comer uma maçã, eu vou pular com o pescado. Não existe essa possibilidade, né, da criatura se revoltar efetivamente. Né? Quando você pega um livro do Hemingway, né, a personagem escrita não decide com o autor o que ele vai tomar de decisão. O autor é superior à criação. Isso só acontece em algumas histórias da Mônica e do Cebolinha, que eu já vi se revoltando contra o Maurício de Souza. Mas é uma exceção. Exatamente, é o próprio Maurício. É Deus quem faz. Não, olha o quão profundo isso pode ir. O Cebolinha e a Mônica só se rebelam contra o script se o próprio Maurício de Souza assim o quiser. Então, tudo que está acontecendo, essa rebelião toda, por causa de alguns ficar muito doidão, né? Essa rebelião toda é porque Deus escreveu esse script. Sim. Que é o contexto de Tiago. Sim, nós acreditamos que há um só Deus no céu. É isso que eles estão falando. O resto não se coloca. Ok? Então, Satanás não somente tem inteligência e emoções, mas ele também é dotado de vontade, de capacidade de arbitrar, de tomar decisões. Né? João 8,44, vamos dar uma lidinha. João 8,44 diz o seguinte. Cristo falando com os líderes judeus que o estavam rejeitando. Né? Vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer-lhes aos desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Eu sei que você gosta desse versículo, do firmou. Quando ele profere a mentira, fala do que lhe é próprio, porque ele é mentiroso e pai da mentira. Vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer-lhes o desejo, ou a vontade. Então Satanás faz escolhas. Ele tem desejos. Ele exercita a vontade. Sabemos qual que é a meta, qual que é a vontade dele, qual que é o plano dele. Matar, roubar e destruir. Ele odeia o crente porque ele odeia Deus. Ele se opõe ao crente porque ele se opõe a Deus.
E ele tem um plano para as nossas vidas. Ele tem uma vontade. Ele tem algo traçado para cada dia da sua vida, para cada hora. E ele tenta te ministrar isso através dos demônios. E pela iluminação da palavra revelada, você é liberto. A palavra te acorda. Você está pagando esse imposto aqui à toa, né? De repente você está pagando um imposto ali todo ano, ele está sendo recolhido, o governo talvez nem saiba que você está depositando aquilo, porque você não foi lá no livrinho mais atualizado e leu que aquele imposto caducou, não existe mais. Ou seja, você está prestando algo que não deveria. Você está prestando um serviço a um senhor ilegítimo, mas ele tenta fazer isso. Ele tenta te agenciar. Ele te engana e ele mente para que você faça a vontade dele e não de Deus. Ele projetou pensamentos na mente de Pedro, raciocínios naturais, de autopreservação, legítimos. Se na hora que a bomba explode todo mundo não se abaixa, é porque você não se ama, você não se protege, você não se autopreserva. Todo mundo tenta cuidar de si mesmo. A palavra fala isso, né? Que o ser humano se cuida, ele tem um xodó consigo mesmo, né? Tem até aquela música citando um outro poeta, né? Eu me amo, não posso mais viver sem mim. Não tem uma música assim? Então, o ser humano ele se autopreserva, então isso é muito natural. E Pedro, Satanás usou o raciocínio natural de Pedro. Todo mundo se ama. Todo mundo se preserva. Pedro, Jesus está com esse papo aí de morrer. Ele não se ama, não? Ele não se cuida? Ele não se autopreserva? Você é amigo dele, dá um toque. Avisa ele, seja camarada. Tira essa ideia da cabeça dele. Porque Satanás tinha um plano maior. Neutralizar Gênesis 3,15. Ele não queria que a semente da mulher esmagasse a cabeça dele. Como eu posso conseguir isso? Usando o amigão, Pedro. Anda ali com ele, tem intimidade, tem acesso, bate um papo com ele, e ele joga na cabeça de Pedro. Porque na cabeça de Jesus não adianta tentar projetar. Ele já tinha tentado isso no início do ministério. Lá em Mateus 4, na tentação do deserto. Aí Satanás fala, não está tendo jeito agora, eu vou me retirar e vou aguardar uma ocasião mais propícia, mais oportuna, na qual eu tenha mais chance de sucesso. E uma dessas oportunidades chegou. Ele usou Pedro. Pedro, pensa comigo aqui. Isso ele conversando mentalmente lá com Pedro, jogando dardos e esperando as reações de Pedro, para ver se ele estava tendo sucesso ou não. E ele jogou essa projeção na mente de Pedro. Pedro, avisa o seu amigo para desistir dessa ideia de morrer. Que ideia doida é essa? Né? Se você escuta uma amiga ela falando assim, nossa, eu estou deprimido, tomando comprimido, estou querendo suicidar. Né? Você chega para ela e fala assim, não, que é isso, amiga? Vamos conversar aqui, vamos ler a palavra. Né? Você tenta tirar ela de cabeça dessa ideia. Tem até o SOS aí por aí, não tem os telefones para ajudar esse tipo de coisa. Aí o Pedro pensou, puxa mesmo, o mestre só fica falando nessa de morrer, tadinho, ele deve estar deprimido, eu vou dar um toque nele, eu vou ajudá-lo, vou levantar meu senhor. Chegou, mestre, tô vendo aí que você agora só fica com esse papo de morrer e tal, a vida é bela, vamos curtir a vida, vamos multiplicar uns pão ali, senhor, vamos andar na água, vamos sarar uns leprosos, vamos curtir, entendeu? Não fica nesse papo aí de morrer, nossa, que papo ruim, hein, senhor? O Senhor virou para Pedro e falou, Satanás, você é o diabo, você está querendo fazer a vontade dele, você quer satisfazer o desejo dele, você quer colaborar com o plano dele, arreda de mim, sai de perto. A mesma coisa está acontecendo aqui em João 8. Isso que vocês estão fazendo, líderes judeus, os seus esforços, os seus planos, aqueles que vocês têm decidido, e que incluem acabar comigo, me matar, porque muitas vezes eles pegaram em pedras, tentaram apedrejar Jesus, tentaram jogar ele do penhasco. Esses planos com os quais vocês estão concordando não tem nada a ver com Deus, tem a ver com o plano de Satanás. Então, eu afirmo, vocês são do diabo,
Vocês querem satisfazer-lhes os desejos. Vocês estão aqui trabalhando em função de atender a sua vontade. Então, Satanás tem uma vontade. Portanto, ele é uma pessoa. Portanto, ele é responsável. Na tentação, vemos Satanás manifestar muitas das suas vontades. Por exemplo, ele queria que Cristo quebrasse o seu jejum de 40 dias e 40 noites. Porque ele falou assim, transforma a pedra em pão, alimente-se, ame-se, cuide-se, preserve-se. Mas Cristo respondeu na palavra. Mas Satanás tinha uma vontade, que Cristo quebrasse o seu jejum. Satanás tinha outra vontade, que Cristo tentasse a Deus. Porque ele falou, pula. Seja igual a Sandy e o Júnior, pule. Né? Vamos pular, vamos pular, vamos pular, vamos pular. Não é? O Clésio gosta. Né? Ou seja, seja um Júnior Jesus, pule. Pule, Jesus. Que o anjo te apara. Né? Porque está escrito na tua. Porque já que Jesus citou a palavra, né? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Eu falei, ele citou Bíblia, vou citar também, sinal que ele raciocina, que ele planeja. Né? Mas também na sua palavra está escrito que se você der uma de Júnior, se você pular, o anjo te ampara. Né? Ou seja, ele tinha uma vontade. Ou que Jesus tentasse Deus, ou que Jesus morresse mesmo. De qualquer um dos jeitos, estava ótimo para ele, para os planos dele. E ele manifestou essa vontade, esse desejo, ao tentar Cristo. Na realidade, ele queria que Cristo ou morresse, ou se rebelasse contra o Pai. De qualquer jeito, seria lucro. Mas o Senhor, atento, vestido da armadura, ele embraçou o escudo da fé e se defendeu daquele dardo. O dardo pegou o flamejante no escudo e ficou ali, pegando fogo até acabar o combustível. E não trouxe resultado. Ele também queria que Cristo o adorasse. É querer demais, né? Você querer que Deus te adore. Mas ele manifestou essa vontade. Ele fez essa proposta. Cristo não topou, mas ele propôs. Se ele propôs é porque ele tinha uma vontade. Tanto é que quando estudarmos Isaías 14, quando ele fala os 5 eus dele, né? Eu subirei, eu exaltarei meu trono, eu. Ele está manifestando uma vontade. Então, se ele tem uma vontade, é porque ele é uma pessoa. Sim. Mas também você pode adorar de joelho. Não, sim, eu falo que adorar a imagem mental que nós somos da origem católica, gente, é fazer esse tipo de coisa, né? E não é isso que Jesus falou, né? Jesus falou adorar, no sentido assim, que Jesus o reconhecesse. É só isso. Conhecer os atributos dele. Pelo menos para adorar a Deus, conhecer os atributos. Adorar Satanás, não conhecer os atributos dele. Não é. Satanás não esperava que Jesus ficasse de joelho, você... Tem a ver com aquela palavra doxa, né? Deoxizar. Estou dizendo isso porque eu fui batizado para esse norte, fiz catecismo e tal, né? Bom, então assim, A comadre da sua mãe, né? Adorar o diabo, pensa que é o cara de joelho, fala assim, Satanás, eu te adoro. Adorar não é pagar, eu te adoro. Não é isso. Adorar não é pagar, eu te adoro. É reconhecer, você não precisa pagar nada. É reconhecer. Aliás, nós já conversamos a respeito disso, né? Quando você fala assim, nossa, o diabo é muito esperto, né? Ele é inteligente, você está adorando Satanás. Porque como a nossa cultura tem uma imagem contaminada da coisa, a gente fica... e a nossa visão, a nossa visão é cinemática. Né? A gente foi criado para a cultura da televisão e cinema. A gente acha que é aquela imagem do cara fazer assim com a mão. Então, não tem isso, né? Para adorar, você tem que ser um rei mago, né? Você tem que estar Não tem nada a ver com as coisas. ajoelhado com aquela auréola. Só queria que fosse.
Exatamente, se Jesus falasse, você é o cara, acabou. Tem a ver com a palavra doxa, que também tem a ver com opinião. Quando você emite uma opinião, por exemplo, quando você fala assim, o Senhor é bom, isso é adoração. Você está admitiu e reconhece para si ou publicamente um atributo de quem quer que seja. Nesse momento você está adorando, você está reconhecendo algo a respeito, né? A adoração também tem a ver com contemplação, algo que eu estou contemplando, né? Pois é aquela coisa católica, né? É uma das formas de manifestar isso. Eu creio, só pensando aqui rapidamente, é que a contemplação antecede a adoração, que você não pode expressar algo a respeito do qual você não observou e formou uma opinião. Eu não posso falar nada a respeito da Marieta da Silva, porque eu não convivo com ela e nem sei onde ela mora. Ela existe, entendeu? Mas se eu conviver com essa pessoa e contemplá-la, aí eu formo uma opinião a respeito dela e eu posso emitir essa opinião adorando-a ou não. Quando você fala assim, nossa, aquele cantor de rock, ele é mó barato, ele é o cara, você está adorando o cara. Então, não tem necessariamente que eu, igual o Cresce falando, não necessariamente uma atitude física, né? Dobrar o joelho. Pode se desdobrar em atitude física. Não, é da decisão. É algo da decisão. Quando a Bíblia fala assim, guardar os ídolos, você falou assim. Isso é um pouco amplo, viu? Esse cantor de rock é legal, mas está reconhecendo a adoração. Não, você está reconhecendo o que é uma forma de adoração. Aí, por exemplo, a Bíblia fala assim, filhinhos, guardai os ídolos. Então, por exemplo, se eu gosto de um cantor lá do mundo, né? Tem um CDzinho dele, eu estou tributando uma adoração a ele, eu estou tendo ídolo. Depende do seu coração. A questão é a motivação. Entendeu? Eu li outro dia um versículo muito interessante, eu agora não me lembro se é em Ezequiel, que fala que eles já tinham quando os líderes judaicos chegaram a colocar ídolos lá dentro do templo, nas paredes falsas, é porque eles já tinham edificado santuários, altares, dentro do coração. Eu vou achar isso, tem Ezequiel 20, 14, eu não me lembro exatamente onde. Quando eles chegaram a materializar esse culto a Baal, é porque eles já estavam adorando Baal no coração. Entendeu? No íntimo. O coração deles já era idólatra. Então, a idolatria, por isso que ela é muito comparada às relações sexuais, a adoração, porque é aquele a quem você escolhe se relacionar. A quem eu escolhi me relacionar? Foi a Marluce, não foi a Marieta da Silva. Então, ela é o objeto da minha eleição. A quem você escolhe adorar é aquele a quem você escolhe se relacionar. Então, e isso pode ser idolátrico ou legítimo. A Márcia também quer fazer. Segundo é o seguinte, o Carlos falou, é interessante, o que falou, ele mostra uma armadilha que a gente passa agora, nesse momento que fica correndo, que a gente passa de reinterpretar a Bíblia na nossa linguagem. O versículo está falando de ídolos religiosos, não está falando do ídolo da música, do Justin Bieber, não está falando Que é um senhor ídolo, hein? não está falando do Ozzy Osbourne. Ontem, né? Se fosse outros tempos, eu estaria lá. Quando ele era meu Deus, né? Exato. Eu admiro que comedores como você. Dizem que comeu mesmo. Então, falando assim, a gente incorre nesse risco, e é bom você falar Satanás das artimanhas, porque a gente corre nesse risco sempre de reinterpretar a coisa. Então, assim, não é o Carlos. A gente corre esse risco. A adoração. A gente põe a nossa cultura na Bíblia. E não é a Bíblia que tem que dominar a nossa cultura. É aquela velha história, você tem que ir lá, não trazê-los. Não fala
CD do Fred Mercury. Teve uma época que eu peguei esse CD, vendi e tal, mas como eu gosto das músicas dele, eu fui e comprei de novo. Tenho guardado em casa. Entendeu? Aí eu fiquei pensando, será que eu tô errando? Entendeu? Aí você tava falando, Julgue-se a si mesmo. julgar se nem for. Não, julgue-se a si mesmo. Eu queria concluir. Eu estou falando assim, esse versículo não fala sobre esse assunto. Sim, Não claro. é sobre Não, o assunto de 1 João é a questão da idolatria romana. A avaliação que eu tenho que fazer, o Carlos, coisa toda, é o seguinte, assim, vamos às letras da música. É o bonde do Tigrão. Não. Isso é cristão, é bíblico? Não. Então você descarta. Né? O princípio é esse. É o princípio da pureza, da santificação. Né? A letra do Queen, do Slash, né? Elas falam sobre os atributos de Deus, sobre a virtude da vida espiritual? Não. Então não interessa. É do mesmo jeito como a prostituta, a droga, a cachaça, essas coisas me aproximam de Deus? Não. Então minha resposta para essas coisas deve ser não. Não é o assunto desse versículo, é isso que eu estou querendo dizer. E a Márcia... Eu gostei muito do que o Clésio falou sobre essa questão da adoração, da imagem católica, que é isso que eu tinha a ideia desse versículo de Jesus se adorar ao bispo naquela situação a Satanás. Mas a gente encontra de Jesus católicos que falavam, vocês crentes não adoram santos, mas é nesse sentido de nós não reconhecemos que existe algum poder, alguma divindade acima dele. E foi o que Jesus negou, que não existia nenhuma divindade ou qualquer poder da parte dele. É a questão da exclusividade. Esse versículo ainda fala isso prostrado, congestuado, mas não é o mais importante. É o mais importante. Ok. E para fechar, tendo em vista que o tempo acabou, sendo que ele é uma pessoa dotada de intelecto, emoções e vontade, ele é responsável. E a palavra fala que, em vários versículos, eu selecionei só uns 8 aqui, nos quais se diz em que ele será responsabilizado pessoalmente por todas as decisões que ele tem tomado nesses milênios. Mateus 25:41 diz que o inferno já está preparado para Satanás e seus anjos. João 16:11 diz que ele já está julgado. Gênesis 3:15, de acordo com Romanos 16:20, fala que Satanás terá sua cabeça esmagada sob os pés da igreja, ou seja, a igreja vai julgar Satanás. Apocalipse 20:10 fala que ele vai ser jogado no lago de fogo. Em 1 Coríntios 6:3 diz que os anjos serão julgados, os seguidores de Satanás, e se eles serão julgados é porque eles são responsáveis. E se eles são responsáveis é porque eles são pessoas dotadas desses atributos que nós vimos. Em Isaías 14:17 diz que ele será precipitado no reino dos mortos. Em Ezequiel 28:16 diz que ele será lançado profanado e ele pereceria. Ou seja, e Isaías 14:12 e Lucas 10:18 diz que ele cai do céu. Ou seja, todas essas ações de Deus, julgando, fazendo ele perecer, lançando no lago de fogo, estabelecendo o tribunal para julgamento dele e dos seus anjos, demonstram o fato de que ele existe, é uma pessoa e é responsável. Portanto, ele tem esse destino que a palavra fala, de total separação eterna da pessoa de Deus. Por quê? Porque ele não serve mais aos propósitos de Deus. Então, tudo isso que tem acontecido aí, meu irmão, ao longo desses bilhões de anos, é Deus trocando a lâmpada. Nós vamos ver lá no finalzinho do estudo, no último domingo do estudo de satanologia, que eu não sei daqui a quanto tempo, que a igreja vai substituir Satanás, Lúcifer, no seu ministério